Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que nós teremos na nossa aula de hoje. Então, temos aí a aula 12, com o nosso objeto de conhecimento, processos de formação de palavras, empréstimo, abreviação vocabular e estrangeirismo, com o nosso detalhamento em empréstimo linguístico e estrangeirismo. Então a gente vai ver bastante coisa sobre palavras que não pertencem originalmente ao português. Vamos ver agora na nossa aula. Vocês já devem ter reparado que, principalmente com o advento da internet, muitas palavras foram incluídas no nosso dicionário de língua portuguesa, ou pelo menos são utilizadas cotidianamente nas redes sociais, e elas não pertencem originalmente ao português, porque a gente sabe que a internet é algo muito recente, desde ali dos anos 90 ela se popularizou, mas já existia alguma coisa desde a Segunda Guerra Mundial que estava se fecundando, que estava surgindo, e assim, no seu país de origem, lá nos Estados Unidos, onde se desenvolvia de forma mais incisiva, foram se criando palavras para coisas que não existiam até aquele momento. Por exemplo, a gente tem a palavra computador. Você já ouviu a palavra computador? Hoje para a gente é algo muito comum. Essa palavra computer lá nos Estados Unidos, ela já existia antes do computador, mas ela se referia principalmente para pessoas que faziam cálculos e foi acabando se introduzindo no vocabulário da internet, a própria palavra internet sendo algo que vem de um outro contexto e vai se agregando no mundo todo, que vai se transformando num mundo digital, certo? É claro que isso não vem apenas dos Estados Unidos. Muitas palavras que hoje nós usamos na língua portuguesa, principalmente as do século XIX, XVIII, que vinham da França, da Itália, pessoas usavam aquelas palavras e elas acabaram sendo incorporadas à língua portuguesa ao passar do tempo. Então, por exemplo, um queijo famoso, queijo mussarela. Hoje a palavra mussarela já tem até a sua grafia em língua portuguesa, mas é um queijo que surgiu lá na Europa, provavelmente na Itália, com o nome mozzarella. Ou então pense em pizza. Pizza por si só não soa como uma palavra brasileira, não soa como uma palavra do português, mas já existe, já está agregado e é como se ela fizesse parte. Então, nós temos alguns elementos a se atentar antes da gente partir para ver alguns exemplos. O primeiro, as palavras podem ser agregadas ao português, o uso vai fazendo com que ela seja agregada, com que ela comece a fazer parte do nosso vocabulário e podem ganhar, inclusive, grafias em português, que consideram as regras da língua portuguesa. E, eventualmente, nós teremos palavras que não sofrerão modificações, mas que serão usadas por falta de uma palavra melhor. Existe uma outra situação que configura basicamente um vício de linguagem, que é quando você tem palavras equivalentes em português a uma determinada coisa, pode ser uma ação, pode ser um objeto, pode ser enfim, mas que por pessoas que possuem esses vícios, muito contato com outras pessoas que também têm, que viajaram, ou até por conta da internet no contato com outras culturas, acabam utilizando também de forma incisiva. Acontece principalmente nesse quadrinho que a gente vai ver aí na nossa tela. Deem uma olhadinha nesse quadrinho que retrata um diálogo bem curioso e que talvez, principalmente pessoas que tenham ali mais de 40 anos, olhem e pensem, nossa, que língua alienígena, o que acabei de ler. E as pessoas mais novas, principalmente se você tem ali 18 anos, 20 e pouco, passa bastante na internet, vê bastante vídeos de pessoas que falam dessa forma, consegue captar a mensagem. Então a gente tem aqui: hello, miga, saudades de tu, vamos tirar uma selfie? Ai não, migas, estou sem make. Miga, estava doida para falar contigo. Eita, o que eu fiz? Esse eita aí eu reconheço. Aí, kkkk, bem de internet mesmo, né? Eu tô sabendo que você estava no maior love com um boy magia na rave. Nossa senhora. Credo, já sabe do meu crush. Está me stalkeando?
calma, eu e a turma já estamos até shippando esse novo casal. Ai, sério? Sim, mas eu dou logo spoiler, tem umas minas querendo flopar esse date. O quê? Passada. O que está escrito aqui? Você consegue identificar? Conseguiu identificar todas as palavras? Conseguiu identificar tudo que está nessa frase? Tem algumas coisas que talvez sejam um pouco confusas, como eu falei, principalmente para as pessoas mais velhas. Aqui a gente tem um exemplo dessa mistura, um pouco de estrangeirismo, um pouco dessas palavras que vão sendo agregadas muito em função da internet, da popularização da internet, mas temos algumas palavras meio desnecessárias, né? Como se a gente sabe que existem palavras no português que poderiam ser usadas e caracterizam mais um vício de linguagem. Vamos começar então aqui com o hello. Hello nada mais é do que o inglês, algo que a gente conhece, né? Um sonoro olá. Só que, como eu falei, pessoas mais novas, principalmente, tendem a utilizar algumas palavras por conta da internet, por conta do contato, de ver vídeos de outras pessoas que falam assim, acabam tendo essa tendência, principalmente com termos dos Estados Unidos, termos americanos. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje é uma potência cultural, eles acabam exportando, levando para o mundo muito da sua cultura, muito dos seus alimentos, do que eles pensam, do que eles consomem, e isso acaba se refletindo também nesse sentido. Então temos aí o saudade de tu, vamos tirar uma selfie. Essa aqui é bem recente, porque a gente tem ali as câmeras do celular que estão cada vez melhores, praticamente como câmeras profissionais, não são mais aquelas câmeras grandes, e algumas têm a câmera ali frontal em que você pode virar e tirar algumas fotos de si mesmo. Só que a gente não chama de autorretrato, que seria uma tradução direta de self-portrait. Self-portrait é o equivalente nos Estados Unidos, que quer dizer autorretrato. Só que existe também lá essa tendência da gente acabar fazendo essas reduções na palavra. Então, ao invés de self-portrait, acabou se transformando em self, que seria o autorretrato. Retrato que em si já traz essa carga curiosa, né? De algo antigo. Então, self acaba se tornando mais moderno. Então, ai não, migs, estou sem make. Alguns de vocês devem passar bastante tempo na internet vendo vídeos de maquiagem, porque make nada mais é do que maquiagem, que também é um reducionismo de outra palavra americana, do inglês, make up. Acho que é assim, pronto. Make-up. M-A-K-E-U-P. Make-up, que quer dizer maquiagem. E, obviamente, lá nos Estados Unidos, eles também utilizam gírias. Ou na Inglaterra, né, os falantes de inglês, eles utilizam gírias que podem ser essas palavras que sofrem alguma corruptela, são cortadas, né? E make acabou pegando aí como maquiagem. Então é fácil achar vídeos, tutorial de make, por exemplo, que nada mais é do que ensinando a fazer maquiagem. Miga, estava doida para falar contigo, eita, o que eu fiz? Essa aqui é bem brasileira, né? Esse eita é maravilhoso porque é bem brasileiro. Eu tô sabendo que você estava no maior love. Olha aqui o vício de linguagem. Love nada mais quer dizer do que amor. Aqui seria, talvez nesse contexto, um chamego. Estava no maior chamego. Olha que interessante. Seria muito mais bonito usar a palavra chamego, não é mesmo? Com boy magia, boy, outra tradução aqui, misturada com o português. O boy magia seria esse rapaz com todas aquelas características que as moças, essas moças aqui da nossa tirinha, gostam. E rave. Rave é uma palavra curiosa, né? Porque acaba representando aquelas festas que às vezes duram dias em algum lugar, como um galpão ou no meio da floresta, e era utilizada uma das hipóteses da palavra rave por caribenhos, pessoas do Caribe que moravam na Inglaterra e associaram a esse tipo de festa. Então, credo, já sabe do meu crush, outra palavra importada lá dos Estados Unidos. Crush não tem nada a ver com uma pessoa em quem você tem interesse, que é esse o nosso contexto aqui. Crush, na verdade, na palavra quer dizer alguma coisa como colisão ou esmagamento, enfim. Mas é a ideia de você ter um interesse em alguém, né? Está me stalkeando. Essa aqui é interessante porque talvez represente um pouquinho mais do nosso estrangeirismo em si, né?
A gente tem o termo stalk, to stalk, nos Estados Unidos, nosso inglês. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. A gente tem aqui stalk. To stalk quer dizer perseguir. E aí a gente tem o stalker, que é a pessoa que persegue. Isso tá bastante popular, né, na ideia de internet, principalmente nos Estados Unidos, que são essas pessoas que perseguem, porque tem alguma espécie de obsessão. No Brasil veio muito com essa ideia da internet de stalkear, foi transformado num verbo. Então tem o stalker, que é a pessoa que persegue, nos Estados Unidos. Stalkear virou aqui o nosso verbo, que significa você tá ali o tempo todo mexendo nas redes sociais de alguém, seguindo, curtindo, observando, aquela pessoa que às vezes vai até para o campo também da obsessão e por isso essa associação, né? Calma, eu e a turma já estamos até shippando esse novo casal. Olha aqui esse termo shippar, bastante comum principalmente com a ideia de uma próxima palavra que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente tem lá no inglês a palavra relationship. Relationship. Lá no final a gente tem ship, que é torcer. To ship, torcer. Então, shippar no português, que virou esse verbo, shippar alguém, significa torcer pelo casal, né? E aqui no final a gente tem uma palavra, se vocês assistem bastante séries, filmes, e não me dá spoiler. Você já deve ter ouvido isso, né? Não me dá spoiler. Spoiler vem do inglês spoil, ou to spoil, no caso, né? O verbo tem o to no início. Spoil quer dizer estragar. Então, o spoiler, no inglês, seria essa pessoa que estraga o fim de alguma coisa. Estraga um filme, uma série, porque falou. E aqui ganhou mais uma associação, não com a pessoa, mas com a ação de você estragar o filme, porque você contou o final, por exemplo, ou algum detalhe do enredo que era para ser surpresa. E flopar vem de flop, quer dizer fracasso, ou seja, geralmente quando você fala flop de alguma coisa, que alguma coisa fracassou, o filme foi um flop, não foi bem, ele fracassou. E date, direto do inglês, aqui mais voltado para a ideia do vício, que quer dizer encontro, perfeito? E aí deixa um pouquinho mais claro o nosso vídeo sobre a ideia que ele está tentando, o nosso vídeo não, desculpa, a nossa tirinha, sobre a ideia que ela está tentando transmitir. Deu para a gente entender algumas dessas palavras aí, não foi? Na sequência a gente vai aprender um pouquinho sobre a língua. Você sabia, por exemplo, que a língua é um organismo vivo, isso quer dizer que ela está sempre evoluindo, e o vocabulário que é tão comum nos dias atuais não é o mesmo que era empregado há 20 anos. Então, uma observação aí sobre isso, que a língua ela muda, ela é dinâmica. Você pode acrescentar e você pode também ter a queda de algumas palavras por conta do desuso delas. Então, imagine há 100 anos, muita coisa mudou ao longo dos anos, com certeza muitas palavras já caíram em desuso, né? E outras já foram adicionadas. Então a gente tem que pensar essa ideia aí da língua como esse organismo vivo, porque ele vai sendo modificado, ela vai se alterando, ela vai perdendo palavras, ela vai acrescentando outras, e isso tem muito a ver com o estrangeirismo, porque boa parte desses acréscimos, eles têm a ver com você pegar emprestado palavras de outros lugares. A gente sabe, então, que por mais que no Brasil a gente tenha essa influência dos Estados Unidos, outras palavras, elas vêm de outras formas, elas vêm de outros lugares. E a primeira delas, na verdade, a que a gente vai se deter agora, é a palavra dorama. Observem comigo aqui, olha só, que fofinho. Vocês já devem ter visto aqui em uma novela, já devem ter visto em novelas mexicanas, só que tem se popularizado aqui no Brasil. Se você utiliza serviços de streaming, tem se popularizado bastante esses romances coreanos. Olha que interessante. Então a globalização permitiu que esse fenômeno ocorresse, né? E de forma ainda mais acelerada. Por quê?
Porque como os países têm contato, você consome, você pode escolher de onde você vai consumir determinado produto. Ah, eu não gosto das novelas brasileiras, não gosto das mexicanas, mas me identifico com as coreanas, elas são mais românticas, têm personagens mais bonitos, eu gosto de um homem coreano. Um exemplo, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar desses doramas, né? E com certeza há por aí dorameiros e dorameiras, perfeito? Pessoas que assistem bastante nos streamings. Esta é uma palavra nova em nosso vocabulário que surge a partir de um gênero textual pertencente a outra cultura, que é a cultura lá da Coreia do Sul. E na maioria das vezes estes novos vocábulos são criados pelos falantes, ou seja, em um determinado grupo social surge uma nova palavra e rapidamente ela atravessa os limites daquele grupo. Ele chega em outros lugares, viraliza, e quando a gente menos percebe, temos uma nova palavra habitando entre nós. Então, por mais que você seja um dorameiro ou uma dorameira, olha só, palavras que já originam da palavra dorama, pessoas que gostam de assistir bastante a essas novelas, aos poucos, com o uso, por mais que seja de um grupo restrito, ele acaba se expandindo. Tanto se expande que eles podem começar a fazer parte do nosso vocabulário. E um exemplo disso é que nós temos aqui na Academia Brasileira de Letras, no site da Academia Brasileira de Letras, se tornou notícia que a palavra dorama foi incluída no nosso vocabulário. Isso aqui é bastante interessante. Aqui no site da Academia, a gente tem algumas informações interessantes sobre a palavra, né? A classe gramatical, ela não especifica aqui, né? Mas, definição, a gente tem lá, obra audiovisual de ficção em formato de série. Então, nós temos aí o substantivo, na verdade o SM deve ser substantivo masculino, obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, vejam que não especifica necessariamente a Coreia do Sul, leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem. E vale dizer que a Coreia do Sul começou a se transformar numa potência cultural cinematográfica, porque há alguns bons anos o governo começou a investir nesses filmes, começou também a obrigar que cinemas tenham várias produções nacionais, o que fez com que muitos diretores aparecessem, pessoas roteiristas, atores, atrizes, fez até com que recentemente a gente tenha tido uma vitória no prêmio da Academia do Oscar para um filme coreano. Isso também se estende para essas produções televisivas que vão ganhando o mundo pelos streams, como as séries, no caso aqui, os doramas. Isso faz com que esse poder ele se espalhe pelo mundo e faça com que mais pessoas consumam e dessa forma o estrangeirismo seja possível, porque aquela palavra, aquele termo que é usado no país para definir aquele tipo de produção, aquele tipo de, pode ser também objetos, podem ser tecnologias, ações, enfim, tudo isso possa ganhar algum destaque por conta dessa expansão. E continua lá, né? Os doramas foram criados no Japão na década de 50, e aqui interessante que ele faz essa referência ao Japão como criador, e se expandiram para outros países asiáticos, adquirindo características e marcas culturais próprias de cada território. Para identificar o país de origem, também são usadas denominações específicas, como, por exemplo, os estrangeirismos da língua inglesa, o J-drama, ou J-drama, falar com sotaque, o J, porque esse J é J em inglês, os doramas japoneses e o K-drama para os coreanos, C-drama para os chineses. Então, definindo ali, a partir dessa letrinha que está no início, falar a qual pertence, a qual país são, mas que acabam aqui sendo englobados todos dentro de dorama, certo? E ainda diz ali que do japonês, dorama quer dizer drama. Isso é bastante interessante para a gente tentar entender um pouco do conteúdo dessas produções, que são produções dramáticas, sério. Isso tem a ver também como os japoneses falam drama, dorama. Eles fazem essas adaptações no seu falar. Também aqui no site da Academia Brasileira de Letras, a gente tem alguns exemplos de uso para situar o meu leitor, para ele entender em que contexto você usa aqueles termos. Então, olha lá. A Paramount Plus
anunciou na semana passada nos Estados Unidos que vai expandir seu catálogo de títulos de originais coreanos. De saída, vão lançar 2 séries, depois virão outras. Ao leitor que já se perguntou, e eu com isso? Digo que elas serão exibidas por aqui também, além de no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e em outros países da América Latina, na Itália, na França, na Alemanha, na Suíça e na Áustria. Esses 2 K-dramas, também conhecidos como doramas, a Bloody Luck Day e Queen Woo, serão parcerias com o serviço de streaming coreano TV ING. Então a gente tem aqui esse exemplo. Um exemplo prático, né, para mostrar como já começa a se utilizar na língua esse tipo de palavra e como ele vai sendo agregado ao vocabulário, como esse uso acaba fazendo com que ele pertença àquela língua. Ainda aqui no site da Academia Brasileira de Letras, só para a gente ver como essa atualização é constante, a gente pode ver aqui em novas palavras que vai trazer também algumas palavras que vão aparecendo, podem ou não ser estrangeirismo, como subcelebridade, só que se a gente for ver aqui algumas palavras anteriores, a gente vai se dar conta de que já existem várias que vieram de um outro país ou não, que com o uso acabam ganhando algum destaque. Uma interessante é blockchain. Blockchain que está bem aqui, não é necessariamente uma palavra que a gente usa todo dia, mas ainda não é um equivalente ao português, mas ele vai dar a definição aqui também, né? Base de dados digital, monitorada por uma ampla rede de computadores, na qual é registrada por meio de um código único e imutável, um determinado ativo, que são criptomoedas, criptoarte, e as transações a ele referentes, o que garante sua segurança e legitimidade. Percebam que boa parte desses usos tem a ver com internet, certo? E a gente vai ver outras palavras aí na sua tela que também tem a ver com empréstimo linguístico e acabaram se tornando parte do português, como bife, futebol, abajur, shampoo, blackout, sanduíche, surf, café, entre muitas outras. Todas essas palavras hoje vocês conhecem no português, mas vieram de outro idioma. Um exemplo bastante popular aqui é a palavra futebol. A gente sabe que o futebol ele não surgiu no Brasil, né? Ele surge na Inglaterra. E como ele surge na Inglaterra, o nome que eles deram na foot, que quer dizer nada mais, nada menos do que pé, mais ball, que quer dizer bola. Então, lá na Inglaterra, esse esporte ganhou o nome de futebol, tem tudo a ver, né? A gente chutando ali a bola. E quando ele veio para o Brasil, veio com o nome futebol. Se você for pegar jornais muito antigos, ele vai estar escrito da forma inglesa. Mas com o tempo ele foi ganhando popularidade e acabou sendo agregado ao nosso idioma. Perfeito? É bastante interessante para a gente entender quais são essas atribuições. Olha lá, a grafia destas palavras não deixa pistas de que são emprestadas, mas creia, elas são. Justamente porque já se tornaram comuns. Precisamos, no entanto, ter cuidado com os empréstimos, pois precisamos preservar nossa língua que é tão rica. Os portugueses, os nossos portugueses, colonizadores, eles têm uma proteção muito grande à língua. Então, vamos falar sobre aquele objeto lá, o mouse. Você sabe que é um mouse, né? Um mouse é aquele objeto lá do computador que a gente fica clicando. E lá nos Estados Unidos ganhou esse nome porque parece com um ratinho, por isso tem esse nome mouse, que quer dizer rato. E os portugueses costumam traduzir as palavras que vêm de fora. Então lá em Portugal, o mouse eles chamam de rato mesmo. Curioso, né? Então as palavras estrangeiras estão muito presentes em nosso dia a dia. Mais e mais palavras pertencentes a outras línguas são utilizadas por nós brasileiros. Então a gente tem algumas palavras aqui que podem já ter sido agregados à língua, mas às vezes mantém a escrita original, como playground, link. Link é bastante interessante, porque já ganhou algumas variantes aqui no Brasil, né? Eu preciso linkar alguma coisa. Remix, site, piercing, notebook, scanner, o mouse que eu falei, o shopping, influencer, online, offline, hot dog, e-mail, delete, fanfics, podcast, design, fitness, show, jeans, download, K-pop, entre outros. Então, vocês
podem até pensar, né, que essas palavras elas são daqui, mas elas não são. Se você for parar para pensar um pouquinho, você vai ver que na verdade elas têm uma escrita diferente e pertencem a uma outra realidade. Mas como elas definem coisas que surgiram nesses países ou que não têm um equivalente no português, elas acabam sendo incorporadas à língua. E observe a grafia das palavras e perceberá, para a gente ver um pouquinho como elas mudaram. No estrangeirismo, utilizamos o vocábulo de uma outra língua com a mesma grafia e pronúncia de sua terra de origem, o que não ocorre no empréstimo linguístico. Nele a grafia muda, como é o caso da palavra bife, originária do termo, olha só como era escrito no inglês, beef, ou do shampoo, que virou ali o shampoo. É claro que a gente vê essa escrita aqui, só que dicionarizada ela está dessa forma com o X. Então são algumas das palavras que a gente vê que mudaram ao longo do tempo. Perfeito? E a gente tem aqui um outro site interessante que fala um pouquinho sobre essa questão do estrangeirismo, que é o Portal da Língua Portuguesa. Por que eu chamo atenção para o Portal da Língua Portuguesa? Porque ele se propõe, entre outras coisas, a justamente falar sobre essas palavras que foram incorporadas de outros países. Então, olha lá, temos uma apresentação. Em muitas situações do cotidiano são utilizadas em português palavras provenientes de outras línguas, como é o caso de aftershave, piquenique ou gueto. Essas palavras, a que se chama estrangeirismos, têm estes nomes por serem provenientes de outras línguas e serem escritas de acordo com a ortografia da sua língua de origem, em desacordo, num ou em vários aspectos, com a grafia. Ou seja, não são escritas como deveriam ser escritas no português, porque elas são de fora. A morfologia ou a relação entre grafia e pronúncia do português. Estas palavras, pouco mais de 1000, e ele já dá uma numeração aqui, né, representam menos de 1% do léxico do português registrado na MORDIB. Só que é bastante interessante para a gente pensar que, por mais que existam muitas palavras que são agregadas de outros lugares, o nosso léxico ainda é muito grande e ele continua crescendo com essas inserções. Os estrangeirismos são geralmente introduzidos na língua ao mesmo tempo que um conceito novo. Por exemplo, bungee jumping, que é quando você coloca aquela corda, salta e ela te puxa para cima, parece um pouquinho assustador, mas, ou seja, não existia nem a palavra e não existia essa ação. Então vem o conceito do que é aquilo junto com a nova palavra. Ou pertencente a outra cultura, como é o caso de reggae, chega a um país de língua portuguesa. Se o uso for suficientemente frequente e duradouro, é comum o aparecimento de um termo ou expressão equivalente. E aqui ele fala justamente sobre o caso português, que é o rato, que é o dispositivo informático para mouse. Isso aconteceu em Portugal, mas não aconteceu no Brasil. A gente fala mouse, ninguém fala rato para mouse, mas os portugueses de Portugal falam rato. Bastante interessante. Assim como eles não falam online. Ah, eu não estou online, eu estou em linha. Curioso, né? Por quê? Porque os portugueses são muito protecionistas em relação ao seu idioma. Eles não aceitam com muita facilidade palavras de fora, tá? Ou a adaptação à escrita e à pronúncia do português, como aconteceu entre muitos outros casos com líder e futebol. Falando lá do futebol, que veio de futebol, e líder, que veio de leader, também palavra do inglês, mas que sofreram, nesse caso, uma adaptação. Então, o nosso dicionário, ele trata, é bastante interessante, porque ele também traz aqui uma lista alfabética de palavras, justamente como elas são aportuguesadas ou poderiam ser aportuguesadas e de onde elas são originárias. Serve também para a gente sempre registrar esse tipo de mudança. É um trabalho bastante interessante do nosso portal de língua portuguesa. Conseguiram entender o conceito de estrangeirismo, quando a gente vai emprestando essas palavras, agregando ao nosso idioma? Lembrem sempre que esse empréstimo muitas vezes acontece de uma forma que não é imposta necessariamente, mas o uso faz com que eles comecem a ser agregados ao idioma. Perfeito? E também o caso dos vícios de linguagem, quando a gente, na verdade, usa palavras que existem em português, mas por conta do meio digital, acaba sendo um vício que você vai utilizando, mesmo que não precise. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima.